Se você tem um problema, qual a primeira coisa que você quer fazer? Qual a primeira coisa que vem na sua mente? Resolver o problema. A gente foi ensinado a resolver problemas, problemas nunca são bem-vindos. Eu sou Tomás Way e nesse vídeo eu quero trazer para você uma clareza sobre a forma de trabalhar com problemas. Talvez uma das piores coisas que você pode fazer é já sair resolvendo o problema. Talvez o seu jeito de atacar qualquer problema da sua vida esteja seguindo uma estrutura que não funciona, uma estratégia que não é a melhor estratégia possível. Todo sintoma, que no final das contas é o que está te trazendo a clareza sobre o problema, traz uma mensagem. Querer resolver muito rapidamente sem olhar para a mensagem te leva para um lugar terrível, que é não resolver o problema de fato. Talvez já tenha feito sentido para você, mas eu vou usar uma analogia que vai ficar muito claro. Você está com um vazamento no telhado, está chovendo, está pingando e você vai lá e põe o balde. Qual que é o seu objetivo? Não molhar o chão. O balde resolveu o problema? De certa maneira resolveu, mas não resolveu o problema verdadeiro, não resolveu exatamente da forma como deveria ser resolvido. Para o balde a gente não faz, né? Ou faz ali temporariamente. Mas terapeuticamente ou até mesmo dentro da gestão emocional, a gente muitas vezes coloca o balde. E aí você fica com a sensação de que resolveu e segue a vida. Aí daqui a pouco o balde transborda, daqui a pouco aparece um outro buraco no telhado e assim você vai de balde em balde. Se você perceber que os problemas da sua vida não são os seus grandes inimigos, que aquilo que te acontece, na verdade, traz essa mensagem, traz uma história sobre o caminho por onde você deve dirigir a sua vida, tudo muda de figura. Porque aí você não vai ter mais aquela ansiedade de querer resolver muito rapidamente o problema. E repara, não é por querer resolver rápido demais que a gente resolve. E talvez, fazendo essa pequena parada inicial, você resolva muito mais rápido e muito mais efetivamente. Quando você tiver um problema, o que você vai fazer? Você vai entender que ele é seu amigo, entre aspas, e vai entrevistar o problema. Você precisa olhar para ele e entender o que ele está me dizendo sobre esta situação que eu estou vivendo. Pensa quando você vai numa consulta, no médico, e aí você traz alguma queixa lá. Você fala, eu estou com dor de cabeça. Ele faz 2 perguntas ali, te prescreve um remédio qualquer e resolve o seu problema ou não resolve. Você sai como da consulta? Você sai com a sensação de que aquele médico não foi muito profissional, muito atencioso, nem muito cuidadoso ao tratar a queixa que você trouxe. Agora, se o médico chega e pergunta, faz boas perguntas, identifica coisas que você tem que parar para pensar, fala, peraí, deixa eu pensar. E aí você encontra a resposta, você sai de lá como? Com a sensação de que aquele médico efetivamente olhou para a sua necessidade e olhou para a sua queixa com um certo cuidado. Quando você vai lidar com um problema seu, mesmo que não tenha um profissional envolvido, mesmo que não tenha um terapeuta, que seja você com você mesmo, você precisa ter esse momento de análise, de fazer as perguntas, de entender o que é que está acontecendo que produz aquele tipo de queixa. O que vai fazer com que você se livre do problema não é a velocidade em atuar contra o problema, é a curiosidade. Nesse sentido, curiosidade vem antes da velocidade. Para eu ser veloz, eu vou ter que ter curiosidade. Talvez você já tenha ouvido falar sobre curar a causa raiz. Se eu não for atrás da causa raiz dos problemas, eu não vou resolver o problema verdadeiramente. Isso é muito difundido e é um pensamento que parece fazer total sentido, mas não faz. Não faz, porque quando você vai para isso que as pessoas vão chamar de causa raiz, você não está tratando a causa raiz. Parece que tudo começou lá. Só que o que eu vejo que normalmente as pessoas identificam e chamam de causa raiz, muitas vezes é a gota d'água que fez o copo transbordar. Para que o copo transbordasse, muita água foi colocada naquele copo. E aí, mesmo que foi na infância, eu tinha 7 anos, aconteceu isso. E essa foi a causa raiz de todos os problemas que eu tive de relacionamento. E é por isso que toda vez que eu estou num relacionamento, porque teve com 7 anos... Peraí,
com 7 anos teve o evento que você chamou, que você entendeu como sendo a causa raiz, ou que te disseram ainda. Pode ser que um profissional te levou a compreender que aquela foi a causa raiz que levou para todo o problema que você tem na vida, e que se você resolver aquilo, não é aquela última gota que fez transbordar que é o seu problema, e nem é ela que vai resolver o problema, até porque ela já pingou e já transbordou tudo. O que é importante é olhar o que veio antes disso, só que isso poucos profissionais vão olhar. Uma outra questão é, como eu não analiso muito bem os problemas, eu acabo classificando problemas diferentes como se fossem iguais e aplicando uma mesma solução. Me lembrei aqui de alguns cursos que eu já vi para pessoas que querem trabalhar nessa área de psicoterapia ou desenvolvimento pessoal, que dizem assim: com este curso aqui você vai resolver todos os problemas do seu cliente, do medo, da fobia, dos problemas emocionais, você vai resolver tudo, os traumas, todo. Se você usar essa metodologia, ela resolve tudo. Qual é a chance disso ser só um argumento de marketing? Você acredita mesmo que tem uma solução única que resolve todos os problemas? Uma metodologia assim realmente disruptiva que resolve tudo? Não. É preciso olhar no detalhe, é preciso olhar com cuidado, até eu diria com responsabilidade para os problemas que você quer resolver. E aqui eu estou falando dos problemas de uma forma bem geral mesmo. Não só os problemas emocionais, que é o meu foco aqui, mas também outros problemas na vida. A gente olhar com um cuidado maior. Você usaria uma receita de bolo para fazer um pão? Não, porque receita de bolo faz bolo. Receita de pão faz pão. Ué, mas não é tudo culinária? Não é tudo de comer? Eu posso usar a receita, é a mesma coisa, o processo é o mesmo, tem que pôr no fogo, tirar do fogo, não, é completamente diferente. Então, o problema que você tem pode parecer a mesma categoria de outros problemas, mas as soluções são muito diferentes. Eu falei sobre entrevistar problemas, muitas vezes a gente faz as perguntas erradas para os problemas que a gente tem para resolver. E eu vou usar um exemplo com você. Aqui no Brasil a gente tem os parques de diversão e muitas vezes quando você vai, você fica às vezes, dependendo do brinquedo, 1 hora, 2 horas na fila. E aquilo é uma perda de tempo, né? Então, de repente, alguém poderia pensar que vamos resolver esse problema. Vamos diminuir as filas. Como é que a gente vai diminuir as filas? A gente vai, sei lá, na montanha-russa, a gente vai colocar um carrinho a mais. Enquanto um carrinho está fazendo o trajeto, o outro já está carregando ou descarregando ali, entrando e saindo pessoas. E com isso a gente vai conseguir ser mais ágil, a gente vai derrubar o tempo de fila para metade do tempo, para 1/3 do tempo. Resolvemos o problema? Resolvemos, talvez. Agora, o que acontece nos parques lá fora? Não sei se você já teve essa experiência. A fila, ela tem muita atração acontecendo durante a fila. Até você chegar de fato no brinquedo, você passa primeiro por uma fila toda tematizada, que tem música, tem cenas ali acontecendo relacionadas com o tema do brinquedo. Depois você tem, muitos deles, salas que ainda são fila. Então você saiu da fila, já entrou numa sala que vai passar um filminho, uma explicação do brinquedo, alguma contextualização, e você sai dali, você vai para outra sala e depois você vai para a sala que é a porta de entrada para o brinquedo e aí depois você entra no brinquedo. Então você teve 4 fases para entrar. O que isso faz? Faz com que você tenha uma experiência mais agradável na fila. Porque quem disse que o problema é o tamanho da fila ou o tempo que se gasta na fila? O problema é que a fila é chata. Ficar na fila é muito chato. Quando você cria toda uma construção do contexto para o brinquedo, talvez até melhor que tenha esses momentos de construção para que a minha experiência lá no brinquedo seja a melhor possível. Porque eu já estou com o cérebro preparado, com a minha expectativa aumentada, estou conectado com a temática, com o estado emocional daquele brinquedo. Qual a solução é melhor? Agora volta e pensa, coloca um carrinho a mais e diminui o tempo de fila. E a pessoa vai 10 vezes naquele brinquedo, enjoa, mas não teve uma experiência realmente significativa. Qual é a diferença de uma abordagem e outra? A pergunta que você fez para o problema.
Uma perguntou, como é que eu diminuo o tempo de fila? A outra perguntou, como é que eu faço com que a experiência do meu cliente seja a melhor possível? Quando você começa a pensar desse jeito, você começa a perceber que existem dois tipos de solução. A solução imediata e a solução completa. Por exemplo, você quer reduzir o seu peso. Então você pode fazer uma dieta de redução de peso e fazer mais exercício. Mas pode ser que a questão seja a sua relação com a vida. Talvez seja na questão de olhar para uma vida saudável de uma forma mais ampla ou ainda olhar para a experiência de vida, para a qualidade de vida que você tem. Talvez o peso seja só um desdobramento de uma qualidade de vida que é meio questionável. De forma figurada, se eu tenho um jardim que tem muito mato, eu posso ir lá e tirar o mato. Tirar pela raiz. Ah, resolvi a causa raiz. Pronto, tirei o mato. Resolveu tudo? Talvez eu tenha que olhar para o solo que eu estou trabalhando. Talvez as plantas que estão ali estão dando margem para que apareça muito mato. Dependendo da qualidade da grama que a gente coloca, a grama vai dar chance do mato brotar. Tem alguns tipos de grama que são tão densas que o mato não consegue surgir, não consegue brotar nela e acaba ficando asfixiado. Quando eu passo a buscar a solução completa, eu não abro mão da solução imediata, mas ela vem meio de brinde. Porque quando eu me dou conta, eu já resolvi aquele problema que me incomodava, a queixa, o sintoma, porque eu tratei a questão real e de uma forma mais ampla, completa e responsável. Agora, algo que pode mudar a forma como você vê seus problemas e você fazer uma certa amizade, ou pelo menos uma aproximação com os problemas, é perceber que muitos problemas surgem e são reflexo de uma solução passada. Vou te dar um exemplo. Imagina que você é um terapeuta, por exemplo. Então ele vai lá. Ele tem muita empatia, ele se conecta com os clientes, ele percebe as necessidades dos clientes e no final do dia ele está esgotado. Estar esgotado é, de certa maneira, um problema, mas surgiu da onde? Da habilidade que ele tem de se conectar com as pessoas, o que é bom. Então, parte do nosso problema surge do sucesso. Parte daquilo que você via como um grande ofensor para o seu dia a dia vem como reflexo de uma solução que foi dada no passado, de uma competência sua, de algo que é bom. É um reflexo natural de algo que é bom. Por isso eu gosto de olhar o problema como um indicador, um guia turístico que te leva pelo caminho da vida. Ele vai dando, foca aqui, foca ali, foca para cá agora. O problema ele é um aliado nosso e não o nosso inimigo. Se você compreender esse ponto aqui, de que o problema, na verdade, é um aliado nosso, a gente já tem uma grande mudança qualitativa de vida. Porque tem esse universo idealizado de que uma vida boa, uma vida em paz, é uma vida sem problema nenhum. Só que isso não existe, pelo que eu acabei de falar. Até se você for um bom profissional, até se você fizer tudo direitinho, você vai ter problema, porque ele é um desdobramento das soluções do passado. Tendo essa ótica para o problema, você começa a migrar da maneira como você vai usá-lo e como você vai dar os próximos passos a partir de um problema. Então você tinha lá a estrutura de tem um problema, eu tenho que ter uma solução, que é resolver o problema. Agora eu posso ter o seguinte, eu tenho um problema, eu vou buscar a melhor solução, eu vou solucionar aquele problema da melhor forma possível. Então aqui eu só resolvia, aqui eu vou buscar uma solução melhor. Estou chamando aqui de solucionar. Tem algo melhor do que isso? Tem. A terceira, que é dissolver o problema. Eu mexo na estrutura que possibilitou que ele viesse a acontecer. Então, de certa maneira eu estou trabalhando na estrutura e no contexto dele, mas eu estou trabalhando de uma forma estratégica. Eu estou impedindo que aquilo venha a acontecer. Por exemplo, você já ouviu falar que para um avião cair não basta um defeito só acontecer. Precisam acontecer vários defeitos e vários erros humanos, questões
mecânicas também, elétricas, enfim, você tem que ter uma série de problemas para que o avião caia. Por quê? Porque ele foi pensado e foi estruturado de uma maneira que o problema foi dissolvido. Você não é um único problema que derruba o avião. E na tua vida não vai ser um problema que vai derrubar o avião da sua vida, desde que você comece a olhar para os problemas com uma nova perspectiva. E dentro desse trabalho de entrevistar o problema, de investigar o que é que está acontecendo, você vai perceber que muitas vezes o problema não está nem nas circunstâncias, nem nas pessoas envolvidas. Está em uma pessoa. Você, a forma como você lida com você mesmo, a forma como você se auto-atrapalha. Que é o quê? A autossabotagem. O momento em que eu ajo de uma maneira a me prejudicar na intenção de melhorar. Não faz sentido nenhum. Faz sentido mesmo é você clicar neste vídeo aqui para entender o que acontece na sua mente e no seu corpo no momento em que você ativa a estratégia de autossabotagem. Você vai gostar. A gente se encontra lá. Grande beijo, grande abraço. Tchau, tchau.